gente diz que todas essas células sanguíneas elas têm que ser repostas, tá? Quem faz a reposição dessas células são as células troncos, que no caso do sangue é medula óssea vermelha, tá? Então, a medula óssea vermelha, tá? Ela faz a reposição das células sanguíneas, das hemácias, das plaquetas, que são dos leucócitos, tá? Neutrófilos, linfócitos, enfim, tá? Então, você tem a reposição das suas células celulares através da medula óssea, tá? Aonde eu encontro essa medula óssea, tá? Principalmente nos ossos longos, como o fêmur e o húmero, o externo, costela e vértebras, tá? Além da pelve também, que dá para encontrar, tá? Todas no interior dos ossos, ok? Fora isso, a gente falou uma questão muito importante lá, que é com relação à altitude, tá? Vamos entender o seguinte, tá? Grande quantidade de moléculas de ar ocupado num pequeno espaço, ar comprimido, tá? É o exemplo do carinha que está aqui embaixo. Tá? Vocês podem ver que as moléculas de ar estão uma próximas da outra, tá? Então você tem um ar comprimido. Conforme você sobe, tá? Aumenta a altitude, o que vai acontecer aqui? Você vai ter moléculas, ó, mais espaçadas, mais longe uma da outra, ok? Então, poucas moléculas, sem falar que você tem poucas moléculas, né? Aqui você tem um quantidade muito maior do que aqui em cima. Então, você tem poucas moléculas de ar ocupando um espaço, tá? Isso é um ar rarefeito, tá? O que acontece com esse ar rarefeito? A quantidade de pressão é menor. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão do ar, tá? Essa pressão, ela vai ter um pequeno, como que eu vou dizer, problema, que é o seguinte, como a gente vai ver mais para frente, para que seu pulmão esteja sendo ventilado, que é aquele processo de passagem de ar, que é a inspiração e a expiração, para que isso ocorra, tá? Você precisa ter diferença de pressão, tá? A pressão interna do seu pulmão tem que ser menor que a pressão externa da atmosfera, tá? Então, por diferença de pressão, esse ar está entrando no nosso sistema. Conforme essa pressão vai diminuindo, a pressão interna do seu pulmão junto com a pressão do ar, elas estão próximas, tá? Se elas estão próximas, você tem uma maior dificuldade de estar fazendo a inspiração, de estar fazendo a expiração, tá? Porque a pressão ela está muito próxima uma da outra, tá? A pressão tem que ser diferente, tem que ter pressões maiores e menores para que tenha essa troca, essa passagem. Quando a pressão está muito próxima uma da outra, ou seja, a pressão interna do seu pulmão está muito próxima da pressão externa do ar, você tem uma dificuldade na sua respiração, tá? Se você tem uma dificuldade, você está fazendo com que esteja entrando pouco oxigênio, tá? Você está respirando pouco oxigênio, tá? Se você está respirando pouco oxigênio, uma das adaptações que o seu corpo faz é fazer com que você tenha mais hemácias no corpo, tá? Para que você possa estar captando mais oxigênio e estar enviando para as células. Então, pessoas que moram em altitudes elevadas, ela tem a tendência a ter mais hemácias no corpo do que pessoas que moram em altitudes mais baixas, tá bom? Isso é uma adaptação ao meio, tá? Para que ela não sofra as dificuldades de respiração, de falta de energia e tudo mais, tá? Então, essa é a nossa ideia geral, tá? Se uma pessoa que está numa cidade a nível do mar for para uma altitude, ela consegue fazer essa adaptação? Consegue, tá? Cerca de uma, 2 semanas lá em um ar rarefeito, o corpo dela já começa a se adaptar a esse ar, tá bom? Já começa a produzir mais hemácias, ok? E uma última parte que eu ainda não falei para vocês, que eu não consegui nas aulas, mas eu vou acrescentar aqui, é doping, tá? Por que doping? O que acontece? Hemácia, vamos pensar o seguinte, hemácia transporta oxigênio. Oxigênio nas células vai na mitocôndria e vai produzir energia, tá? ATP. Um atleta, para que ele possa desenvolver bem a atividade física dele, ele precisa de energia, tá? Quanto maior o nível de energia no corpo dele, melhor vai ser a atividade que ele vai executar, tá? Então, o que acontece?
A gente tem um sisteminha aqui que fala o seguinte: se os tecidos não receberam oxigênio suficiente, os nossos rins eles vão secretar um hormônio chamado de eritropoetina, tá? Essa eritropoetina estimula a produção de eritrócitos, ou seja, estimula a produção de hemácias, tá? Daí, se o sangue estiver fornecendo mais oxigênio do que os tecidos podem usar, o nível de eritropoetina diminui, tá? Como consequência, diminui a produção de hemácias, de eritrócitos, tá? Alguns atletas, essa eritropoetina, ela pode ser manipulada, tá? Você pode injetar ela no seu corpo, tá? Se você está injetando ela no seu corpo, você está fazendo com que o seu corpo tenha um estímulo a mais de produção de hemácia, tá? Então, tem muitos casos de doping, principalmente em ciclistas e corredores, tá? Que precisam de uma grande quantidade de energia para estar fazendo sua atividade, tá? Então, doping está muito relacionado a isso, tá? Ao quanto de hemácia seu corpo está produzindo, ao quanto de energia seu corpo está produzindo, o quanto está bombeando de sangue entre as células, o quanto de energia você está fazendo, ok? Eu acho que é isso por enquanto. Até mais.